Muito bem, é isso aí, meu povo. Voltamos mais uma vez aqui, lá concurso direto com você aí na parte de ética. E hoje nós vamos ver a ética dos servidores públicos, né? Especificamente dos servidores públicos federais. E é importante a gente poder dar destaque a esse ponto, que no nosso curso, né, nós temos esse curso aqui de ética, mas existem para alguns concursos que a gente vai ter um módulo junto desse aqui, que é um módulo de ética de cada um dos órgãos, ou, né, no caso, o MPU, MPE, alguns governos de estado que têm o seu código específico, né? Mas uma coisa interessante, muito dos códigos de éticas que a gente tem dos servidores públicos, sejam eles do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, Tribunal de Contas, eles se basearam, muitos deles, no Código de Ética dos Servidores Públicos Federais, lá de 1994, tá? Decreto 1171 de 94, ok? Então, em tese, nós vamos ver aqui o 1174, que quando a banca coloca lá Código de Ética para os Servidores Públicos, né, ela pode, citando aqui a 1174, cobrar alguma coisa. Mas o bom da 1174 de 94 é que ela é uma base para os outros códigos de éticas, todos eles, tá? Por exemplo, no estado de Mato Grosso, ele é praticamente cópia, só mudam uns detalhezinhos lá nas chamadas cominações, nas penalidades, né? Não podemos nem chamar de penalidades, são cominações, né? Porque o código de ética, você tem que fazer uma diferença interessante do código de ética. Nós temos o código de ética e o código disciplinar, tá ok? Algo que o cara cometeu contra o código de ética pode se reportar para o código disciplinar? Sim, pode ir para lá. Código disciplinar, eu trato de sindicância, eu trato de PAD, mas quando eu falo de código de ética, tá ok? Ainda não estamos nessas fases, né? Muitas vezes as pessoas não chegam nessa fase, né? O código de ética ele é muito ligado ao comportamento das pessoas, né? Ah, teve dano ao erário, opa, código disciplinar. Né? Ah, não atendeu a contento um usuário. Código de ética. Mas pode ser que tenha o quê? Repercussões do código disciplinar. Tá ok? Espero que você compreenda dessa forma para a gente avançar aqui. Muito bem. O que eu tenho para vocês sobre o decreto 1171/94 é o seguinte. Vamos lá, ó. Vamos começar. Então, o decreto 1171 de 94, perdão, falei 1174, não. 1171 de 94 institui o Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Federal. Tá ok? Então, primeiro ponto. Esse código, ele é para o Executivo Federal, não é para o Legislativo, não é para o Judiciário, não é para o Ministério Público, tá? Quero que deixe bem claro isso para você. Professor, tem coisa interessante aqui? Interessantíssima para todos, né? Porque, aquilo que eu falei para você, a maioria dos códigos partiram desse código aqui, ok? Então é um decreto, não é uma lei, né? Foi feita diretamente pelo Executivo, né? Como manda o figurino. Uma anotação que eu trouxe aqui importante para vocês aqui, que é a respeito do artigo 2º. Professor, do artigo 2º. O que tem de importância no artigo 2º? O artigo 2º, ele nos traz a composição da nossa comissão. Nós temos uma comissão. Presta atenção ao que diz o artigo, ó. Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, olha só, bacana, né? Tanto direta quanto indireta, implementarão em 60 dias, lá de 94, né? Já passou, as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante constituição de respectiva comissão de ética. Então lá, então legal, comissão de ética,
Isso aqui para o Serviço Público Federal, integrada por 3 servidores, ou empregados, né? A gente já vai, ou empregados, titulares e 3 titulares do cargo efetivo, tá? 3 empregados titulares de cargo efetivo, ou emprego permanente, né? Ou emprego permanente. Aqui nós já temos um monte de palavrinha interessante, ó. Efetivo, emprego permanente. Professor, por que fala aí de 3 servidores ou 3 empregados, né? Lógico, seus respectivos suplentes. Por que fala de 3 servidores ou de 3 empregados? Primeiro, servidor é aquele regido pelo regime jurídico único, né? O que a gente chama de RJU, regime jurídico único. E os empregados são regidos pela CLT, né? Por isso que a gente já tem uma diferença aqui. Professor, quem que só dá de exemplo aí que é regido pelos servidores, na verdade são empregados públicos, né? Regidos pela CLT, Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, Petrobras S.A., que é uma sociedade de economia mista, perdão. Todos eles têm o quê? Empregados. Eles têm empregados, não são servidores públicos, são empregados públicos, tá ok? Efetivo. Professor, o que é o efetivo? Está ligado a quem? A servidor. Ou emprego permanente, ligado a quem? Aos empregados, né? São termos aí. Olha só que interessante, hein? Não confundir efetivo, gente, efetivo com estável. Tem alguns códigos de ética de alguns estados, no estado de Mato Grosso, por exemplo, ele não cita efetivo em alguns momentos, ele cita o quê? Servidores estáveis. Professor, qual é a diferença de um servidor efetivo e estável? O estável não deixa de ser um efetivo também, ok? Mas o que é o efetivo? O efetivo é aquele que passou por concurso público. E o que é o estável, professor? O estável é aquele que passou o estágio probatório. Está há mais de 3 anos no serviço público, tá ok? Então, às vezes a banca só altera aqui, ó, por exemplo, ó, para constituir a comissão é necessário que o servidor seja estável. Falso. Ele precisa ser o que nesse caso aqui? Efetivo, tá ok? Então, com esse parênteses aqui, tá? Uma pergunta que pode cair, cai bastante também, tá? Qual que é a composição da comissão de ética? 3 servidores ou empregados? Por que, professor? Depende. Se for na administração direta, né? E também autarquias e fundações públicas, né? A gente vai ter os servidores. E se for as empresas públicas ou sociedade de economia mista, nós temos os empregados públicos, tá ok? Muito bem, então vamos lá. O normativo estabelece parâmetros de conduta, conceitos, valores e princípios de natureza ética, além de deveres e vedações, ó. Então eu tenho deveres e tenho vedações. Da mesma natureza, em suma, é um manual de conduta. Ele é um manual de conduta a ser seguido pelos servidores públicos civis ou empregados públicos também, né? Civis do Executivo Federal. Então, o 1171 de 94 é para isso que serve. Ele é como se fosse o quê? Um manual de conduta. De conduta o quê? Conduta ética, né? De natureza ética. Muito bem. Importante aqui,
As disposições do Código de Ética são aplicáveis no âmbito do Poder Executivo Federal, né? Não incide sobre os servidores do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, que possuem código de éticas próprios, tá? No nosso curso aqui, a gente vai ver, dependendo do concurso, a gente vai ver os códigos de éticas específicos de cada um desses entes, né? De cada um desses poderes, né? A gente vai ver do MPU, dos MPS, se for para estado também a gente vai ver de cada estado. Mas você vai ver que no frigir dos ovos, o conceito parte daqui desse código que foi o que surgiu primeiro. Então lá, para fins de aplicação do código, entende-se por servidor público todo aquele. É importante, ó, para o código de ética. Geralmente esse conceito ele é um pouquinho diferente do código disciplinar. O código disciplinar, o cara tem que ter uma relação, né, com a administração pública. Aqui não, quer ver como é que ele é mais amplo? Ó? Por força de lei, ele é considerado servidor, lógico, né? Concurso, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional. Então, vamos lá, ó. Pode ser permanente, aquele que é sujeito a esse código. Pode ser temporário e pode ser de forma excepcional. Ainda que sem retribuição financeira. Isso cai muito em concurso, tá? Mesmo que sem retribuição financeira. O cara tá lá de graça. O cara tá lá doando o seu tempo. Ele infringir o nosso código de ética, ele vai ser o quê? Verificado se aquela conduta dele foi uma conduta ética ou não ética, conforme o nosso manual. Desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. O interesse do Estado. Bacana, né? Então, quem que é esse servidor, né, público aqui? Gente, é um monte de gente, ó. Força de lei, contrato de qualquer ato jurídico que preste serviço de natureza permanente, temporária, excepcional. O estagiário pode entrar aqui, tá? Então, tá ligado ao serviço público? Opa, você tá incluído aqui, tá ok? O que eu costumo brincar muito com meus alunos é o seguinte, tá, gente? Ó, você tá enquadrado no código de ética. Na verdade, você ser enquadrado, você ser investigado de alguma forma é ruim, né? Mas é melhor no código de ética do que no código disciplinar. No código disciplinar, o negócio é mais embaixo, né? As coisas são mais graves. São situações que podem, lá no código disciplinar, situações que podem culminar numa demissão, né? Numa cassação de aposentadoria, numa suspensão. Aqui não. Nesse código aqui de ética, a única punição possível, a única combinação é a censura ética, que é você ser chamado a atenção. Ser chamado a atenção e isso ir para o seu registro funcional. Tá ok? Ah, professor, e se repetir? Aí pode virar ser enquadrado no código disciplinar, né? Mas assim, a priori, gente, ele vai dizer para você assim que são coisas, o código de ética ele verifica coisas que não são de gravidade. Isso é uma questão boa para concurso, tá? Verifica situações que não são de alta gravidade, não são banais, mas também não são para tanto, para a pessoa perder o cargo, ou para a pessoa ser demitida, ou ser cassada da aposentadoria da pessoa, tá? Isso quem trata é o código disciplinar, que vocês têm que estudar também para concurso, né? Então, o Código de Ética tem uma abrangência semelhante à da Lei de Improbidade Administrativa, abrangendo servidores estatutários, efetivos e comissionados, empregados públicos, agentes temporários e agentes em colaboração
com o Estado, como a diferença de que o Código de Ética é restrito ao Poder Executivo Federal. O Código de Ética ligado ao decreto sempre 1171 de 94, tá? Lembrando, cada estado tem que ter o seu, cada órgão tem que ter o seu, cada poder tem que ter o seu, ok? Vamos lá. Mas bacana, né? Só para fazer um parênteses aqui. O Código de Ética dos servidores públicos civis do estado de Mato Grosso, ele prevê no código lá que os 3 poderes têm que ter o seu código de ética, né? Então aqui não tem essa previsão. Interessante isso. Isso é uma outra diferença que tem no código de ética do estado de Mato Grosso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, que é aqui que a gente vai ver. Gente, o código de ética dos servidores públicos federais, ele é dividido em 3 partes importantes. As chamadas regras deontológicas. Professor, o que são essas regras deontológicas? É como se fossem princípios, tá? É como a gente viu lá, você viu, né? Você deve ter assistido outros módulos nossos aqui, você viu que tudo se baseia em princípios, tá ok? Resumidamente, deontologia seria isso. A segunda parte nós temos os deveres, e a terceira parte nós temos as vedações, tá? Ele se resume nessas 3 principais partes, né? Aí no finalzinho do código, o código não é muito longo, né? Ele vai dizer sobre a aplicação da cominação, né? Qual a cominação, qual a penalidade que tem no código de ética, e mais alguns detalhezinhos que a gente vai ver na aula de hoje. Então, o que seriam então essas regras deontológicas? Seriam os princípios, né? Vamos aqui, ó. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais, ó, a moral. A moral deriva dos costumes, da cultura, não é verdade? E quem é que estuda a moral? A ética, né? São primados maiores, olha só, são primados maiores. Então, se perguntar para você, você sabe quais são os primados maiores, conforme o Código de Ética, das suas regras deontológicas? A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? 5 sujeitos que nós temos que guardá-los, tá? Cuidado com a eficácia. Por que, professor, cuidado com a eficácia? A banca pode colocar o quê? A eficiência, né? A eficiência, a efetividade, que são situações diferentes, né? Lá em administração a gente aprende muito isso. A eficácia, ela se preocupa o quê? Com o fim. A eficiência se preocupa com os meios, fazer no tempo mais rápido e fazer da forma mais correta possível. A eficácia é fazer o que tem que ser feito. Tá ok? Então esses são os primados maiores. Primados maiores. Professor, qual que é o nível de cair isso em prova? Não é muito longo não, tá? Não é muito extenso não. Que devem nortear servidores públicos, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele. Ó, isso aqui é importante, ó. Professor, as questões éticas, elas serão vistas também fora do... Deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui, para ficar mais destacado. Então, é fora do serviço também? Sim. Você servidor público, quando você está lá no bar tomando uma cerveja, você é o Estado. Você é o ente. Você deixa de ser você. Ah, vamos dizer, professor, que eu passei para o concurso do estado de Mato Grosso. Opa, lá vai passando lá o Joaquim, funcionário do estado de Mato Grosso. Ah, e se ele for ligado a uma secretaria, SEMA, por exemplo, ele vai virar o Joaquim da SEMA. Não é assim que funciona? Né? Pessoal que passa no concurso do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, principalmente no interior. Ah, é o fulano de tal do Banco do Brasil. A pessoa ganha um sobrenome, né? Então lá fora, também pode ser verificado, tá? Isso é questão de prova. Já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Olha só, o servidor público, ele é o Estado em todo momento, né?
Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e a tradição dos serviços públicos. Olha só que bonito isso, né? O cara que escreveu isso aqui estava muito inspirado, né? Então vamos lá, mas o que professor que fica desse primeiro quadro aqui? Da primeiro item, né, deontológico. Ele me traz quais são os primados maiores: dignidade, decoro, zelo, eficácia, consciência dos princípios morais. Ele diz que tudo que você faz no exercício da função do cargo e também fora dele, refletirá o quê? O exercício da vocação do próprio poder. Ok? Então esse item 1, esse destaque que eu faço para você. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e ilegal, o justo ou injusto, o conivente ou inconveniente, o oportuno ou inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e parágrafo 4º da Constituição Federal. Olha só que interessante que essa segunda regra deontológica, esse princípio, né? Ele diz o seguinte, ó, o servidor público não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. Gente, isso aqui mata gente boa. Olha como é que uma questão pode ficar errada, ó. Conforme o Código de Ética dos Servidores Públicos Federais, nas suas regras deontológicas, basta que o servidor atenda ao princípio da legalidade e tudo estará resolvido. Você obedeceu à legalidade, tudo se resolveu. Errado, olha só. Não decidir somente entre o legal e o ilegal. Ó, a legalidade aqui. O justo ou injusto, o conivente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Gente, isso aqui cai muito em prova. A gente vai resolver algumas questões aqui, você vai ver que isso aqui chove na prova, tá ok? Muito bem. 3. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Olha, mais uma coisa, ó. Aqui ele fala do legal e ilegal, mas aí ele vai partindo até chegar no honesto e desonesto. Aqui ele fala entre o bem e o mal. Devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Olha, a gente viu isso aqui, ó. Isso aqui é moralidade, gente. Moralidade. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Legalidade e finalidade, está prestando até ato administrativo, professor? Na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade. Olha aqui, ó. A moralidade do ato administrativos, obedecendo os valores, os preceitos, os princípios. Bacana, né? Então essa terceira regra deontológica vai dar mais uma viajadinha aí e cai em prova também, tá? Veja, gente, o que é a regra do deontológico, então, aí? O que o senhor conseguiu enxergar nas provas? Ó, tudo aquilo que ele fala, ó, só isso basta. Só para o servidor, se ele conseguir definir o que é bom, o que é o bem, o que é o mal, já está resolvido. Falso. Não, vai além disso, tá? Então, sempre quando cair regras deontológicas no seu concurso, você sempre bota na sua cabeça, ó, não é somente uma linha. Eu tenho outros fatores que envolvam nesse processo. Muito bem. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio. Olha só, né? Nós, servidores públicos, né, nós também pagamos impostos. E por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e sua finalidade, erigindo-se
com consequência em fator de legalidade. Ó, lá no final eu vou ter a legalidade, mas ele me traz o quê? Várias situações que vão se complementando para chegar aqui na regra de número 4. A remuneração do servidor é custeada pelos tributos e ele tem que honrar isso. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Gente, ele faz parte da sociedade, Como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Ter orgulho. O que essa quinta regra deontológica fala? Que o servidor público tem que ter o quê? Orgulho de fazer parte do serviço público, ok? Que atende o nosso cidadão, que hoje em dia é o cidadão cliente, ok? Bacana, né? 6. A função pública deve ser tida como um exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Olha só que interessante. A gente já falou isso, ó, e vice-versa, ó. A função pública deve ser tida como um exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor. Você é o serviço público lá fora. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. O cara é um desordeiro lá fora, ele é até um bom servidor aqui, mas a imagem que ele passa lá fora, lá, ele bate na esposa, Lei Maria da Penha nele, né? Poxa vida, né? Isso aí pode influenciar? Influencia sim. A imagem daquele sujeito é a imagem do Estado. Bacana, esse aqui cai pra caramba também. A 7ª regra aqui, ó. Salvo os casos de segurança nacional, investigação policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso. Olha só, né? Sigiloso. Nós temos a Lei de Acesso à Informação. Nos termos da lei, que é a Lei de Acesso à Informação, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem o negar. Olha lá, ó, o cara não deu o princípio da publicidade. Um dos princípios lá do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, a publicidade, né? O pezinho do LIMP. Ele é um dos, eu digo assim, né? Dos 5 princípios, ele é um que tem uma ressalva. Qual que é a ressalva dele? Em casos de segurança nacional, em caso de investigação policial, em caso de documentos considerados sigilosos, eu não preciso dar publicidade. Agora o restante, se eu não der, ó, se eu não der publicidade, eu como servidor público, eu estou fazendo o quê, ó? Ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum e vai ser imputável a quem o negar, vai responder por isso. Tá ok? E cai pra caramba. 8. Toda pessoa tem direito à verdade. Toda pessoa, né, tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptível do hábito do erro. Olha só, né? Do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a uma nação. Bem interessante, né? A pessoa que escreveu isso aqui também estava bem inspirada, né? Bem inspirada. Mas tem umas coisas interessantes aqui, ó. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptível do hábito do erro. Olha só, né? Então, o erro, ele não combina com o Estado. O Estado, né, ele não poderia errar. Ele nasceu para não errar. E quem é que faz parte do Estado, né? Quem é que está lá para representar o Estado? Principalmente o servidor público. Ok?
Muito bem, vamos ver aqui, só dar uma bebericada aqui. 9. A cortesia. Interessante a cortesia. Por isso, o que é a cortesia, né? Ser cortês, ser elegante também, tá? Até a forma do servidor público se vestir é um aspecto da cortesia, né? Você tem, vou me vestir de qualquer jeito. Não, tem todo um aparato, né? Então a cortesia vai além da boa vontade aí, tá? A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral, né? Palavrinha que ganhou repercussão muito grande aí no direito nos últimos anos, né? Deu uma diminuída agora, que antigamente, logo no início, por exemplo, dos juizados especiais, né, o dano moral ele era muito bem remunerado para aquele que conseguia provar que tinha sofrido um dano moral. Hoje em dia existe um equilíbrio, né, não existe um exagero, não existe mais ações de dano moral que de 100 mil, de 200, pode ser que tenha, né, mas a maioria hoje, 2, 3 mil reais, né, já se resolve a contenda, né. Mas vamos lá, ó. Então, você não ser cortês, não ter boa vontade, não ter cuidado com o tempo, com a fila, ter o cuidado com o serviço público, isso pode ser já no quê? Em dano moral para aquele usuário, tá ok? E aí o Estado pode ser o quê? Responsabilizado por isso. E o Estado, em sendo responsabilizado, ele pode responsabilizar o servidor público também, tá? A gente estuda lá em direito administrativo. E continua, né? Isso aqui é continuação do 9. Peraí, deixa eu voltar aqui. É continuação do 9 aqui. Ele não para por aqui não, ó. Da mesma forma, causa dano qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, sua esperança e seus esforços para constituí-los. Você não está apenas destratando o patrimônio público, você está destratando as pessoas que trabalharam para construir aquele patrimônio público, né? Bonito isso também. 10. Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução, né, ficar procrastinando, que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas, né, bancos, né, tem muito disso, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas a atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos, né? Mais uma vez o dano moral. O 9 e o 10, eles se parecem um pouco nesse sentido. O 11, o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais dos seus superiores. Ó, bacana, né? Esse aqui é importante também. Tem que ter subordinação, não insubordinação, né? Você tem que atender, deve prestar toda a sua atenção às ordens legais, às ordens legais, né? As ilegais não. Velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso, o acúmulo e desvio tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Tá ok? Então ainda estamos aí nas deontológicas. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Ó, toda ausência injustificada. Cuidado, tá? Ah, professor, se cair na prova toda ausência, só de toda ausência do servidor... Não, gente, tem que ser as injustificadas. Ah, o cara passou mal, apresentou um atestado médico...
Nananina não. Então vamos lá, ó. Ausências injustificadas. As justificadas não prosperam dessa ideia, tá bom? Professor, por que você está dando destaque nisso aí? Porque isso aqui já foi tema de questão. O servidor que trabalha, esse é o 13, em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando os seus colegas e cada co-cidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para crescimento e o engrandecimento da nação. O servidor que trabalha com harmonia com a estrutura, ele está e respeitando os colegas e cada co-cidadão, ele está ajudando a nação crescer. Bonito isso também. Esse é o 13 e o último dos deontológicos. Então, os deontológicos é como se fossem princípios basilares, tá? Destaque dos primados maiores, tá? Anote aí, que você anotou aí, né? Guardar eles para provas que caem bastante. Vamos lá. Principais deveres do servidor público, né? Tá assim mesmo lá no decreto. Por que escreveram desse jeito, professor? Principais deveres, porque eles não iam se limitar. Então, esse rol de deveres aí, né? Ele não é taxativo, ele é exemplificativo, né? Nós temos exemplo. O interessante do nosso Código de Ética aqui do Servidor Público Federal é que ele dá, né? São deveres fundamentais do servidor público, ele vai elencar agora em letras, que vai até a letra K. Vamos lá. Um macetezinho para você. Professor, como é que eu faço para diferenciar, por exemplo, as regras deontológicas dos deveres? Primeiro, as regras deontológicas, elas costumam ser mais longas. Professor? Elas costumam ter mais linhas. Então, essa é a primeira dica. A outra dica é que os deveres, eles começam com um verbo no infinitivo. Então, a primeira coisa, né? As duas coisas são boas, né? As vedações são coisas ruins, aquilo que é proibido. Então, de coisas boas, deontológicas e deveres. Primeira dica, as deontológicas, elas tendem a ser mais extensas, tá ok? Então, às vezes, professor, então tá lá na prova lá, né? Dentre dessas regras que você tem abaixo aí, me diga uma que é um dever. Aí ele coloca 4 deontológicas grandonas, olha só que interessante. E coloca um pequenininho. Você vai o quê? No pequenininho, sabendo que a dica do professor Fernando é que geralmente os deveres dispostos na 1171, eles têm um texto um pouquinho menor aqui nas letras. A gente vai ver que tem uns também tem grandes também, né? Isso não é regra. Mas outra coisa, né? Até circulei aqui. O verbo geralmente nos deveres começa no infinitivo, tá? Desempenhar. Professor, o que é o verbo no infinitivo, tá? Algumas pessoas podem se assustar, o professor está falando isso, porque tem gente que não sabe, né? Ainda não viu a carga toda de português. É aquele verbo que não está conjugado, que está terminando em ar, ir e or, né? Eles não está conjugado. Ele não está no eu, tu, eles, né? Ainda ele não está conjugado. Então, desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular, lógico que isso é um dever. Desempenhar a tempo, com eficiência, né? Exercer, verbo no infinitivo, suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, ou seja, situações que estão enrolando, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições com o fim de evitar dano moral ao usuário. Gente, vejam que a 1171 de 94, tá? Ela já estava namorando com quem? Com a administração pública gerencial, tá? Se você não sabe, hoje nós já estamos inseridos na administração pública gerencial. Então,
esse decreto ele já estava querendo falar do nosso querido e amado cidadão cliente. Tá ok? Muito bem. Vamos lá. Czinho. Você vai ver que tem uma exceçãozinha aqui do início aqui, mas letra D, mas vamos lá. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Tá? Ser probo, ser reto, leal, justo. Olha só, probidade, né? Não é improbidade, né? Você tem que ter probidade. Olha aqui a exceção, uma das exceçõezinhas aqui do nosso... A pessoa começa com jamais, né? Mas logo em seguida eu tenho o quê? O verbo no infinitivo, tá? Então a letra D aqui, ela não começa, ele começa com jamais. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade e seu cargo, ok? Prestação de contas, accountability, tá? Depois a gente vai ver isso aí mais à frente, tá? Então a prestação de contas, jamais devo retardá-la, tá? Se eu fizer isso, estou descumprindo um dever. Tratar, verbo no infinitivo, cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público, né? Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos, né? Ter consciência de que seu trabalho é algo importante. Ser cortês, ao verbo no infinitivo de novo, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se desta forma de causar-lhe dano moral. Olha de novo dano moral aí, né? Então, ser cortês. Essa aqui é um pouquinho mais longa, mas você mata pelo quê? Pelo verbo no infinitivo. Olha lá, outras pequenininhas aqui, ó. Até que coube aqui, ó. H, a I e a J. Vamos lá. Ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Ou seja, ó, você só vai fazer aquilo que estiver dentro da legalidade. Você vai respeitar a hierarquia, mas tem um porém. Tem um porém. Desde que seja o quê? Um ato legal. Resistir a todas as pressões dos superiores hierárquicos, aqui combina com H, né? De contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las, né? Aéticas, tá? Esse azinho aqui para dizer que não tem ética, tá ok? Muito bem. Zelar, outro verbo no infinitivo, né? No exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Esse aqui, para quem faz para as carreiras policiais, é importantíssimo. Importantíssimo. Por que, professor, que é importantíssimo? Você sabe que, no caso da saúde, né, e da segurança, apesar de terem direito à greve, mas estão envolvendo o quê? A vida, a segurança coletiva, né? Então, ó, você tem direito de greve? Tem. Mas o que é mais importante aqui, ó? Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas de defesa da vida e da segurança coletiva. O cara, vamos entrar, a polícia, vamos todo mundo entrar em greve, né? Pelo menos que o judiciário não vai deixar, mas vamos lá. Todo mundo em greve. Você está descumprindo o código de ética? Tá. Qual é? Você não está cumprindo com um dever chamado de zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas de defesa da vida
e da segurança coletiva. Vamos lá. I. Ser assíduo e frequente. Isso aqui já não tem mais, né? Vamos apagar aqui, ó. O professor Fernando tá comendo bola aí, ó. Aos serviços, na certeza, mas isso aqui veio, a lei tá assim ainda, tá? De sua ausência, provoca dano ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo um sistema. Olha só, tem que ser assíduo, né? Tem que ter assiduidade. Não pode ficar faltando por qualquer coisa, né? Comunicar, letra M. Comunicar, falei I, não é L, né? LM. Comunicar imediatamente os seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis, né? Olha, não é só uma questão que cai muito ao cara, só comunicar bastou, não. Tem que comunicar e exigir as providências cabíveis, não é apenas comunicar. N. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição, né? Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo como escopo a realização do bem comum. Sempre, né, gente? Bem comum, participar dos movimentos e estudos para melhorar o exercício das funções. Letra P. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Olha só, até isso. Inclusive, em bancos, né, já teve não, ó, você tem que usar o sapato, não pode ser tênis, tem lá as suas regras também de vestimenta, tá? Então, manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce as suas funções. Manter-se atualizado também é um dever, professor? Também é um dever. Cumprir de acordo com as normas do serviço, as instruções superiores, as tarefas do seu cargo, as funções, tanto quanto possível, com critérios de segurança e de rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Cumprir de acordo com as normas do serviço. S. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Letra T. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos, aqueles que estão precisando daquele serviço. Letra U. Abster-se. Professor, mas tem um Czinho aqui, mas não deixa de ser um verbo no infinitivo, tá? Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, podendo poder ou autoridade com a finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa na lei. Professor, eu tenho lá um serviço, eu exerço um serviço de consultoria. E consultoria no serviço público ligado a meu órgão. E eu tenho poderes lá nesse órgão. Eu sou uma pessoa que toma decisão.
Gente, vamos lá, você tem uma empresa, primeiro que você não pode ser administrador, mas você é sócio de uma empresa. E tem essas atribuições, você tem um poder de decidir no órgão lá, gente, isso não é legal. Ah, professor, é legal no sentido moral, né? Ah, mas tá tudo dentro da lei, é permitido. Não é, nem tudo que é legal, da legalidade, pode ser o quê? Moral, né? É interessante que as aulas de ética, ela faz a gente entender muito bem o princípio da moralidade, tá? Faz entender muito o princípio da moralidade. Muito bem. Né? Divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando o seu integral cumprimento, né? Também é um dever do servidor. Muito bem, agora nós vamos entrar no mundo perigoso. Professor, como assim entrar num mundo perigoso? Que é o mundo das vedações. O que são as vedações, professor? Aquilo que é proibido. Ah, é? Mas por que essa questão é um pouco difícil, professor, assim, quando cai? Os deveres não são tão difíceis. Quando caem, as pessoas, às vezes, são questões de bom senso. Tá? Tem muito isso, tá? Mas a parte das vedações, às vezes a gente se complica com as vedações. Por que, professor, que a gente se complica com as vedações? Porque você não coloca na frente da frase que é vedado. Você tem que perguntar para a frase. Às vezes fica desconexo, tá? Você tem que ver, olha, isso aqui é coisa do mal, é coisa ruim. Então, quando ele pergunta para ele, me diga o que é uma vedação, você vai sempre colocar na frente de qualquer frase que você for ler. É vedado, é proibido o uso do cargo, função, facilidades, amizades, tempo, posição, influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outro. Isso realmente é vedado. Isso é proibido. Então, gente, a dica que o professor Fernando dá nas vedações é sempre começar em cada letra. Perguntar, é vedado? Você vai ver, pô, faz sentido, realmente, ó. Você acha que eu usar o meu cargo a benefício próprio ou de outrem, será que é bacana isso? De jeito nenhum, tá? Então, vamos lá, as vedações ao servidor público. É vedado ao servidor público o uso do cargo, a função, facilidades, amizades, tempo, posição, influência, para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Prejudicar, um verbo ruim, né? Ó, é vedado prejudicar, tá? Veja que os verbos divulgar, exercer, abster-se, mas olha lá, ó, ele começa com um verbo que prejudicar. Né? Você acha que é bom prejudicar alguém? Não. É vedado prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. Realmente é vedado. Então tem que tomar muito... Gente, parece besteira isso, mas concentre-se na hora da prova. Quando pedir vedações, você se concentra. Alerta o sinal. Fala, opa, eu tenho que ler com cuidado. Porque às vezes você lê solto e vê e não consegue enxergar. Tá? Você tem que ver aquilo que é ruim. Aquilo que é ruim lá na letrinha para achar. Ser em função do seu espírito de solidariedade conivente. Conivente é uma coisa ruim, com erro ou infração a este código de ética ou código de ética de sua profissão. É vedado usar de artifício para procrastinar, ou seja, retardar, ou dificultar o exercício regular do direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Tá ok? Então, você vê que é vedado. É vedado deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou de seu conhecimento para atendimento do seu mistério. Isso aqui cai bastante em prova de concurso, tá? Ah, professor, então, eu não gosto de usar computador. Vou falar para o meu, não vou usar computador, não, vou fazer tudo na mão aqui. Opa! Você está descumprindo o código de ética, porque é vedado, é proibido deixar de utilizar os avanços tecnológicos. Bacana. F. É vedado, é proibido permitir que perseguições, simpatias, antipatias ou caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas
hierarquicamente superiores ou inferiores. É vedado isso? É vedado, é proibido, né? Fazer perseguições, lógico, ou ter simpatias também. Eu vou tratar aquele sujeito ali porque é meu amigo. É tanto para um lado para o outro. Isso é vedado? É vedado. Pleitear, é vedado pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Os políticos deveriam ler muito bem esse G aqui, né? Então é proibido pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira. Letra H. Alterar ou deturpar o teor de documentos que devam encaminhar para providências. Então só voltar aqui em cima aqui, né? Geralmente em alguns órgãos, né, ou algumas entidades, alguns entes, nos seus códigos de éticas, eles estabelecem, por exemplo, um valor que você pode receber de presente, tá? Tem uns que é R$100, outro que é 200, né? Acho que já tem que dar uma atualizada aí, 300, até R$300 já estaria bom, tá? No Código de Ética do Servidor Público Federal não fala isso, tá? Vamos lá. Então, é proibido, é vedado alterar ou deturpar o teor de documentos que devam encaminhar para providências. É vedado, proibido iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento em serviços públicos, né? Não passar conversa no povo aí. É proibido, é vedado desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Opa, tem um motorista lá, sou chefe dele. Vai lá no banco pagar uma conta para mim, pelo amor de Deus, né? É proibido, é vedado. É proibido retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. É vedado, é proibido fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço, em benefício próprio de parentes, de amigos ou de terceiros. É proibido, é vedado, né? É vedado apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Olha só, gente, isso aqui é uma polêmica lascada, né? Tá no Código de Ética, isso aqui já virou até jurisprudência, né? Eu não vou penalizar ninguém por isso não, tá? O que o Estado tem que fazer? Arrumar um jeito de tratar esse sujeito. Mas só que isso aqui cai em prova, conforme o Decreto 1171, é vedado apresentar-se embriagado no serviço, né? Lógico, né? Ou fora dele habitualmente. Olha só, a gente não viu lá no início, lá nas deontologias, que tudo aquilo que você faz fora do seu serviço público também pode acrescer ou diminuir a sua boa visão como servidor público. Então tá aqui uma prova, ó. Tomar umas biritas direto, habitualmente, não é bebê social, né? Ficar jogado na sarjeta aí, pode ser que dê problema, tá? Apesar que isso a gente já viu que isso já tem uma outra visão, né? A pessoa é doente, tem que ser tratada. É proibido, é vedado dar ao seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana, né? O cara é dono de uma banca do jogo do bicho, né? Ele é funcionário e nas horas vagas ele é dono da banca. Não, contravenção, pelo amor de Deus. P. É vedado, é proibido exercer atividade profissional aética, ou seja, sem ética. Esse aética aqui é interessante, tá? Cuidado que quando ele separar assim a ética, eu torno, isso aqui é o quê? O substantivo ética, até. Agora, tá junto, esse A aqui, ele representa um não, tá? Isso aqui vale para várias palavras, tá? A ética. Muito bem, sem ética. Então, exercer atividade profissional aética ou ligada a seu nome a empreendimento de cunho duvidoso. Lá ali volta de novo, né? A questão do nosso jogo do bicho, né? Contravenção. Gente, ó, as vedações, elas chegam até aí. Então, cuidado, principalmente com as vedações, tá? Você viu que tem verbo no infinitivo aqui também, tá? Mas só que duas coisas boas, deontológicas, regras deontológicas e
os nossos queridos deveres. São coisas do bem. Entre essas duas coisas do bem, eu consigo separar ali os deveres do deontológico, aquele macetinho que o professor passou lá para você. Ok, então vamos lá. Das comissões, o que essas comissões devem fazer? A comissão de ética é formada por 3 servidores ou 3 empregados, né? Dependendo de onde ele é ligado. Das comissões, em todos os órgãos da entidade da administração pública federal, direta e indireta, autárquica e fundacional, ou qualquer órgão da entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, olha só, os delegatários também, tá? Deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética, olha só, a ética separada aqui, tá? Certinho. Sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Censura ética, a única cominação, a única punição, se você quiser entender dessa forma, né, que o Código de Ética pode impor a um servidor, é a censura. Então, qual que é o desempenho dela? Essa comissão de ética que será encarregada, então ela é encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Você viu que tem muita coisa relacionada ao patrimônio. Competindo-lhe conhecer concretamente de imputação, ou de procedimento suscetível à censura ética. Censura, né? Muito bem. Professor, aquilo que é enquadrado no Código de Ética, ele pode dar demissão? Não. Professor, mas e se eu verificar na comissão de ética, verifica que se aquele negócio é muito grave? Opa, ele remete isso para quem de direito, né? Para quem de direito, e essa pessoa vai abrir uma sindicância, né? Ou direto abrir um PAD, não tem problema, pode abrir, né? Mas o Código de Ética não tem o poder de fazer punição de demissão, não tem, tá? Então, quem faz isso é Código Disciplinar, tá ok? Vamos lá. A Comissão de Ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instituir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Olha só onde. Então, professor, onde que pode influenciar eu receber uma censura lá no meu cadastro? Isso aí pode influenciar o quê? Nas minhas promoções, nas minhas progressões, ou, vou te dar um cargo comissionado aqui, vejo lá, tem uma notação de censura. Opa, não mais, tá ok? Não mais terá acesso. A pena, isso aqui é importantíssimo, a pena aplicável ao servidor público federal, deixa bem claro, pela comissão de ética é de censura e sua fundamentação constará no respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Que faltoso? Aquele que cometeu o quê? Aquele que descumpriu a ética, né? Que é o servidor aí. Quem é que tem que assinar? Todos, não é só o presidente, não é o secretário, todos que fazem parte da comissão, tá? Isso já foi cobrado em prova já. Vamos lá. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, a gente viu lá no início, né, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira. Importantíssimo isso aqui, ainda que sem retribuição financeira. Não precisa ter dinheiro envolvido, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e sociedade de economia mista,
ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Professor, eu ainda não vi direito administrativo, eu não sei a definição de autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Então, não se desespere aqui. O que você tem que botar na cabeça? Todo aquele que está um setor onde prevaleça o interesse do Estado, aquele servidor que está ligado a isso, ele é regido por nosso querido e amado Código de Ética. Muito bem. Os casos de violação do Código de Ética devem ser levados à respectiva comissão de ética, constituída no âmbito do órgão ou entidade. A comissão possui competência para aplicar ao servidor público infrator a pena de censura. Interessante. Quem é que aplica, professor, a pena? É o governador, é o prefeito, no caso que é o presidente da República, é o ministro? Não. A própria comissão, tá? É outra diferença do Código Disciplinar. Geralmente o Código Disciplinar, a comissão ela não tem poder. Ela vai fazer um relatório e quem de direito vai fazer a punição. Aqui não. Quem é que aplica a punição diretamente? A comissão. A comissão possui competência para aplicar ao servidor público infrator a pena de censura. A única pena que existe, tá? A única pena que existe pelo Código de Ética do Servidor Público Federal. Lembrando, se você for estudar com a gente aqui outros códigos aqui, a gente vai ter oportunidade, você vai ver que alguns códigos eles preveem outro tipo de pena também, tá? Então, repetindo, a pena aplicável pela violação do Código de Ética é a censura. Código de Ética dos Servidores Públicos Federais. Os fundamentos da censura devem constar do respectivo parecer, assinado por todos os integrantes da comissão, todos. Se algum dos integrantes estiver ausente, quando da formulação do parecer, a comissão deverá dar-lhe ciência. O cara está doente, né, tem que justificar. A censura ética fica registrada no assentamento funcionário do servidor para os efeitos de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da sua carreira. Para que isso ocorra, a comissão de ética deve fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética, tá? Professor, e quanto tempo que esse registro fica lá, né? Gente, ó, aqui não fala, mas tem alguns códigos de éticas de MPU ou de código de ética de TCU, TCE, de alguns governos do estado, eles estabelecem prazo, tá? E geralmente esse prazo é de 5 anos. E aqui, professor, a doutrina nos ensina também que ninguém pode ser punido para o resto da vida, né? Que esse assentamento dessa censura no cadastro lá, ela tem que ficar por 5 anos. E lembrando que o Estado, no caso aqui federal, ele tem que ser provocado, tá? Tem que ser provocado. O servidor provoca, já deu 5 anos aí, tá? Ele não é obrigado a excluir automaticamente. O interessado que vá atrás disso aí. Imagina o Estado ter que ficar gerindo tudo isso aí, né? Ok? Vamos lá então, resolver alguns exercícios aí. Vamos lá. Questão número 1. Tendo em vista as regras deontológicas e os deveres dos servidores públicos federais, objeto do seu código de ética, é correta a afirmação de que... Então, estamos não falando de vedações, né? Falando de deontologia e de deveres. A existência de longas filas ou atrasos na prestação de serviços caracterizam mera ineficiência? Não. Pode gerar o quê? Dano, né? Dos responsáveis, especialmente do órgão público, mas não implica em dano moral, não, a gente implica em dano moral, a gente viu. Toda a ausência do servidor de seu local de trabalho é considerada desmoralização do serviço público? Não, toda ausência injustificada. Olha só, eu tô falando para você o que as bancas fazem, né? O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito do trabalho pode ser considerado
como o seu maior patrimônio. A gente viu, isso é uma regra deontológica. Esse é o nosso gabarito letra C. É dever do servidor público, entre outros, ter consciência de que seu trabalho é regido tão somente pelos princípios estatutários, constantes do regimento jurídico único, que se materializam na prestação do serviço. Gente, somente seguir os princípios, não. Eu tenho que ver aquilo que é honesto e desonesto, aquilo que é bem e aquilo que é mal, né? Ele vai além disso, né? Letra E. A probidade e a legalidade são deveres acessórios do servidor público que, estando diante de duas opções, deverá escolher sempre a melhor e mais vantajosa para o bem individual. Não para o bem coletivo, não para o bem individual, para o bem coletivo. Então tá aí, questão número 1, letra C de cachorro. Tá ok? Questão de número 2 na tela. No que se refere às vedações impostas ao servidor público federal, 1171/94, constante do seu Código de Ética, está prevista a D. Ratificar ou avalizar o teor do documento verdadeiro que deva encaminhar para providências. Isso aqui é vedado, né? Sob as vedações, é vedado ratificar ou avaliar? Não. Letra B. É vedado, veja como que é importante a gente sempre usar, ó. É vedado retirar da repartição pública, em qualquer situação, determinado documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. É proibido, é vedado, é retirar? Sim, é a letra B. A letra B é o nosso gabarito. É vedado apresentar-se ainda que só uma vez, embriagado no serviço ou fora dele? Não, tem que ser contumaz, né? No serviço né, não se apresentar, ele falar habitualmente, né? Letra C, faltou habitualmente aí. É vedado deixar de utilizar os avanços tecnológicos, é vedado deixar e científicos a seu alcance ou de seu conhecimento para atendimento do seu mistério? É vedado deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou de seu conhecimento para atendimento do seu mistério? Um pouquinho complexo, mas é a letra B. É vedado desviar, em qualquer hipótese, servidor público para atendimento a interesse da administração pública? Será que é vedado desviar, em qualquer hipótese, servidor público para atendimento, interesse da administração, não, interesse da administração pública? O que fala lá? Interesse particular. Da administração pública não, é dever. É dever, né? Agora, se fosse particular ali, estaria errado. Então, vamos lá, ó. Questão... Opa, letra D? Letra D, rapaz. Falando B, vamos ver. Tá errado lá. O que eu li? É proibido... É vedado retirar da repartição pública, em qualquer situação, determinados documentos, livros ou bens pertencentes a... Não, desde que autorizado, né? Perdão, tá lá a regra. Desde que autorizado. Então, a letra D mesmo, ó. Por isso que eu vi. É vedado deixar de utilizar avanços? Sim, é vedado. Tá ok? Corrigindo então ali, letra D. Minha marcação estava errada aqui. Vamos lá, questão de número 3. Questão de número 3. Em relação ao comportamento ético dos profissionais de segurança judiciária, que era um caso, era um concurso, analise afirmativos a seguir. O profissional de segurança judiciária não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal ou ilegal, o justo ou injusto, o conveniente ou inconveniente, o oportuno e inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Regra deontológica, gente. Perfeito. Perfeito. Certíssimo aí. O 1. Vamos lá. O profissional de segurança judiciária deve ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando as capacidades e limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. Entretanto, caso necessário, pode forçar-se a causar-lhe dano moral. Pelo amor de Deus, esse item 2 é super falso, né? Então, por enquanto, só estamos com 1. 3. O profissional de segurança judiciária deve resistir a todas as pressões superiores hierárquicos
de contratantes, interessados e de outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações morais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Verdadeiro, né? A gente viu que é verdadeiro. Então, somente o 1 e o 3 verdadeiro, letra B de bola. Tá ok? Questão de número 4. Considere as hipóteses. Vamos lá. Fernanda, servidora pública civil do Poder Executivo Federal, tem sido vista embriagada habitualmente, essa palavrinha importante, em diversos locais públicos, como eventos, festas e reuniões. Beleza. Maria, também servidora pública civil do Poder Executivo Federal, alterou o teor de documentos que deveria encaminhar para providências, né? Ela então aí alterou documentos. Vamos lá, fez alteração de documentos. Nos termos do decreto 1171 de 94, ambas as servidoras públicas não se sujeitam à disposição prevista no decreto, falso, né? Apenas o fato descrito no item 2 constitui vedação ao servidor público. O fato narrado no item 1 não implica vedações, vez que a lei veda embriaguez apenas local de trabalho. Falso, né? Apenas o fato descrito no item 1 constitui vedação ao servidor público, desde que ele seja efetivo. Não, qualquer um, né? D. Ambos os fatos não constituem vedações, pelo amor de Deus. A letra D já foi embora. Ambos os fatos constituem vedações ao servidor público federal, letra E. Né? Vê que esse negócio da embriaguez cai pra caramba. Questão de número 5. Nos termos do decreto 1171, a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética, realmente pela Comissão de Ética, é de censura e sua fundamentação não é necessária para aplicação de pena, no entanto, exige ciência do faltoso. Questão de número 5. Não é necessária para aplicação de pena? Lógico que é, né? A fundamentação, sim, lógico que sim. A fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso, letra B de bola, tá? Letra B de bola já matou ali. Questão número 6. De acordo com o Código de Ética do Servidor Público Federal, a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura. Não se esqueça disso, tá? Letra E. Censura. Não é suspensão, não é multa da emissão, não é afastamento, é a censura. 7. Em face do Código de Ética do Servidor Público Federal, considere as seguintes afirmações. A função pública deve ser tida como um exercício profissional e, portanto, se integra na vida de cada servidor público. Entretanto, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada não poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito da vida. Falso, gente, ó. Falso! A gente viu nas regras deontológicas, né, que podem sim acrescer ou diminuir o seu bom conceito, aquilo que ele faz lá fora. A 1 está errado. 2. A ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho não é fator de desmoralização do serviço. Perdão, é sim. Então, falso 2 também. Ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal, é dever fundamental do servidor público. Ter respeito pela hierarquia é dever, sim. 3 certo. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Gente, isso aqui é regra deontológica que você tem que lembrar dela, tá? Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético
né, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar essa informação. Verdadeiro. Nós falamos que o 3, 4 e 5, letra E. É isso? Letra E, exatamente. Questão de número 8. O comportamento ético na gestão pública exige que se valorize. Vamos lá. Então, o comportamento ético na gestão pública exige que se valorize a presteza acima da formalidade legal, a eficiência mais do que a eficácia, o consenso acima do conflito, o interesse público antes do interesse privado, a impessoalidade contra a afabilidade. Então, vamos lá, ó. Questão de número 8 nos traz o seguinte, que nós temos aqui a presteza acima da formalidade legal? Será que não? Tem que seguir a lei, né? A eficiência mais do que a eficácia? Não, a gente viu que a eficácia, inclusive, é um dos primados maiores, tá? Conforme o código. O consenso acima do conflito? A gente não viu isso, né? O interesse público antes do interesse privado? Sim, né? O interesse público vem sempre antes do interesse privado, letra D. 9. Com relação aos deveres definidos para os servidores públicos em consonância com o decreto 1171 de 94, assinale a alternativa correta. Subordinar suas atribuições ao crescimento no cargo visando a valorização do pessoal. Subordinar as suas atribuições ao crescimento? Será esquisito, né? Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Com relação aos deveres, desempenhar a tempo as atribuições? Organizar seu trabalho segundo princípios políticos? Não, princípios éticos. Ter consciência de que sua atividade é regida por princípios soberanos, a lei, acima da lei, que é isso? Né? A letra B é a mais bonitinha aí. Questão número 10. Os princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, lá a primeira regra deontológica, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Alguns princípios éticos que estruturam o desempenho da função pública estão relacionados nos itens a seguir. Dignidade, decoro e zelo, beleza. Cortesia, eficácia, consciência, eficiência, equidade e legitimidade? Não, né? Então nós temos o quê? Onde nós temos só primados maiores, que você deve ter notado aí? Na letra A, somente no item 1. Somente o item 1 que está correto. Né? Nós não temos os 5 aqui, né? Faltou ali a eficácia e faltou a consciência moral. Tá? Professor, o 2, por que não é? Cortesia não está. Cortesia não é primado maior. Eficiência. Eficiência lá no 3. Eficiência não, eficácia. Tá? Guarde os primados maiores. Tá? Lá naquele item 1. Importante. Lá 11. Do ponto de vista deontológico, leia com atenção o fragmento a seguir. Toda injustificada, todo o que? Falta, né? Vamos ver aqui se é falta mesmo. Toda falta. Servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público e que quase sempre conduz nas relações humanas, conduz a... Vamos ver aqui se a questão nos ajuda, né? Vamos ver. Falta e trabalho. Toda falta não, toda ausência. Corrigindo o professor. Então, tá tentando ali de memória. Toda ausência ao trabalho vai causar o quê? Desordem, letra B. Então, vamos lá então. Ausência, trabalho e desordem. Então, lá, toda ausência, né? No local de trabalho vai causar o quê? Desordem, né? Mas, professor, na hora da prova lá, é só você preencher, né? Que seria qualquer saída do trabalho, né? Não, qualquer ausência, né? Letra B de bola. Tá, B de bola.
12. No exercício da função pública, segundo o Código de Ética do Servidor Público Federal, é vedado ao servidor público, vedado, proibido. É vedado liberar a prestação de contas, gente? Será que é proibido? Não, né? É vedado denunciar pressões de superiores? Será que não? Isso não vai ser vedado, né? É vedado ser frequente? É proibido ser frequente ao serviço? Mentira, né? É vedado, é proibido ser conivente em razão do seu espírito de solidariedade com infrações ou preceitos deontológicos? É vedado, né? Letra D, dedado. Olha só, gente, que interessante, ó. Você viu o que o professor fez? Eu sempre pergunto para a questão se é vedado ou não, tá? Letra D. Questão de número 13. Clécio, servidor público encarregado da concessão de licença, passou a atrasar injustificadamente a conclusão do seu trabalho, utilizando como expediente a procrastinatório, ou seja, retardatório, a solicitação de diligências desnecessárias. De acordo com as disposições do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovada pelos termos do Decreto 1171 de 94, a conduta do servidor. Vamos lá. Ele procrastinou, né? Encarregado passou a atrasar injustificadamente a sua conclusão dos seus trabalhos. Vamos lá, Clécius. Repetiu a 13 aqui? Repetiu, né? Não, continua aqui, vamos lá. Perdão. É que continua o texto, né? Clécio, servidor público encarregado de concessão de licença, passou a atrasar injustificadamente. Tem 2 aqui, licença, carregado, passou a atrasar, a mesma coisa, né? Não mudou não. Somente poderá ser considerado contrária à ética se configurado prejuízo à imagem da administração. A gente não viu isso, né? É passível de punição com advertência? Não, é censura. É passível de punição com suspensão? Não. Se é código de ética, é censura. Pode ensejar em aplicação de advertência? Não, censura. É passível de aplicação de pena de censura aplicada pela comissão de ética e fundamentada em parecer assinado por todos os seus integrantes? Perfeito, né? Letra I. 14. De acordo com as regras deontológicas que fundamentam a ética profissional do servidor público, assinale a alternativa correta. Os atos, comportamentos e atitudes de um servidor serão destinados para preservar a sua imagem e a cultura social. Vamos lá. De acordo com as regras deontológicas que fundamentam a ética profissional do servidor público, assinale a alternativa correta. Os atos, comportamentos e atitudes de seu servidor público serão destinados para preservar sua imagem e a cultura social. O servidor público não pode omitir a verdade ou falseá-la, ainda que contra os interesses da administração pública. Essa letra B está bem interessante. Vamos? A moralidade da administração pública é limitar-se-á a destinação entre o bem e o mal. Não, vai ser limitado só a isso? Não. Sendo sempre o fim maior o interesse profissional. Falso, né? Como cidadão e integrante da sociedade, a posição em que ocupa o servidor público justifica a sua omissão contra o bem comum. O que é isso? O cara é alto, ele pode omitir. Perdão. Não, sai fora. Os repetidos erros, o descaso, o acúmulo de desvios justificam a imprudência no desempenho da função. Falso, né? A melhorzinha é a letra B. Olha só essa letra A aqui, né? Os atos, comportamentos e atitudes de um servidor público serão destinados para preservar a sua imagem. Não. Pelo amor de Deus, a sua imagem não. Letra B é o nosso gabarito. A ética é preocupação no âmbito do servidor público federal há muito tempo, no mínimo desde a edição do Decreto 1171 de 94. Acerca de suas disposições, na sua atual redação, assinale a alternativa correta em relação à comissão de ética. Poderão ser instaurados de ofício processos a fim de investigar condutas que sejam passíveis de infringências a princípio ético-profissionais. Tá. As decisões da comissão de ética serão, com a omissão dos nomes dos interessados, divulgadas na próprio órgão, bem como remetidos às demais comissões de ética. Deverá o cidadão, ao tomar posse no cargo público, prestar perante a comissão de ética compromisso solene
de acatamento e observância das regras do referido código, bem como dos princípios éticos morais estabelecidos pela tradição e pelos bons costumes. Letra D. Em caso de gravidade da conduta do servidor ou a sua reincidência, poderá encaminhar à comissão de ética a sua decisão à comissão permanente de processo disciplinar, respectivo órgão, se houver, e cumulativamente, se for o caso, a entidade em que, por exercício profissional, esteja o servidor. Será que ele vai mandar para a comissão já disciplinar? Não, tem que mandar para o chefe dele, né? A comissão de ética tem como incumbência fornecer aos organismos encarregados a execução do quadro de carreira do servidor, o registro acerca de sua conduta ética para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Letra E é o nosso gabarito, né? O resto a gente não viu aqui, né? 18. O decreto 1171 de 94 aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Com fundamento nesse tema, assinale a alternativa correta. Somente nos órgãos e nas entidades da administração pública federal direta ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo próprio poder público deverá ser criada uma comissão de ética para apurar o comportamento ético do servidor. Somente nos órgãos e na entidade da administração pública federal direta, não, direta e indireta. Falso aí. Letra B. O servidor poderá retirar da repartição pública, independentemente de autorização, qualquer documento, livro, não, tem que ser autorizado para isso, né? A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é de afastamento da função? Não, censura, sempre censura. Não esqueça disso. Letra D. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta ou indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerçam atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética para apurar o comportamento ético dos servidores. Perfeito, a letra E. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a suspensão? Não, censura, não se esqueçam disso, tá? Conforme o 1174, é a nossa querida e amada censura, letra D de dado, ok? Muito bem, voltamos aqui, né? Você viu aí que deu uma paradinha aí. Decidi não resolver todas as questões, tá aí para você as questões aí, tá ok? Porque você vai ver que os assuntos ali iam se repetindo, né? Professor, o que eu preciso saber do Código de Ética dos Servidores Públicos Federais? De muito importante, a comissão, que é formada por 3 servidores ou por 3 empregados públicos, né? No caso dos servidores efetivos, no caso dos empregados em emprego permanente. Eu tenho que saber que o Código de Ética é dividido em regras deontológicas, em deveres e em vedações, e que a comissão tem o poder de aplicar uma pena. Que pena que é essa? A pena de censura. Não é nenhuma outra pessoa. Quem tem esse poder é a comissão de ética, beleza? Espero que tenham gostado. Lembrando sempre, né, que no nosso site aí tem algumas aulas 0800, aulas grátis, né? Temos os nossos guias de estudo, temos o nosso personal coach, temos o nosso banco de questões e temos também a central de atendimento, o nosso telefone aqui, né, que também é um WhatsApp, 999719373, e eu pediria aí que você avaliasse a nossa aula aí, que é muito importante para a gente continuar aí no rumo. Eu acredito que nós estamos no rumo certo, sim, né? No rumo certo aí para a sua aprovação, tá ok? Pessoal, fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima. Valeu! Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde?
na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseado em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!